Laço de família, ou albergue dos solitários. O corpo inerte do homem, envolto num lençol sujo, foi rapidamente retirado do quarto. Enrolada no pescoço, projetava-se pelas dobras do pano uma incongruente gravata vermelha. Como numa linha de montagem, o volume foi levado até o alçapão de descarte de lixo da cozinha e por este desapareceu. O ruído seco da tampa se fechando e o reverberar abafado da queda foram o ponto final daquela existência. Alonso tomara uma decisão, afinal. Apesar da posição irredutível de seu pai, Armando buscaria por todos os meios descobrir o paradeiro de seu irmão. Já se havia passado mais de ano desde que, em decorrência de uma briga com o pai, Afonso saíra de casa. Banalidades do dia a dia que temperamentos exaltados e incompatíveis levaram ao ponto da ruptura. Curioso como dois irmãos, ainda mais gêmeos, idênticos, podiam ter personalidades tão diferentes. Enquanto Afonso era rebelde desde pequeno, Alonso era totalmente o oposto. Sua introversão beirava o autismo e qualquer manifestação de vontade ou discordância, uma verdadeira guerra interior. A ausência da mãe, Amanda, falecida no parto 17 anos antes, só acentuara tais características, já que o pai pouco tinha a oferecer em termos de carinho e orientação. Assim, os dois irmãos foram moldando suas personalidades de uma forma natural, ao sabor do ambiente. Ao longo daquele ano, Alonso, além de reunir forças para enfrentar o pai, pesquisara febrilmente informações sobre seu irmão. Afinal, hoje em dia, com todas as conexões virtuais da sociedade, é praticamente impossível desaparecer sem deixar rastros. A maior dificuldade fora fazer as pesquisas sem o conhecimento de Armando. Assim, os trabalhos limitaram-se às ausências profissionais do pai, representante em Porto Alegre de uma vinícola da campanha. Após a partida de Afonso, todas as suas coisas foram apressadamente encaixotadas e enfiadas no sótão da casa, inclusive o computador, pivô da briga entre pai e filho. Armando era homem às antigas e que detestava tudo que parecesse moderno, definição que abrangia tanto tecnologia quanto comportamentos sociais. Não podia dispensar o uso da web, mas a considerava um mal necessário. Desde sempre decretara que o filho desaparecido era independente demais e que vivia metido naquela merda de computador. A amigos, Armando costumava dizer que era facílimo distinguir os filhos gêmeos. Bastava contemplar o olhar metido à besta de Afonso. Já Alonso, como se acostumara a fazer, simulava junto ao pai um desinteresse pelo assunto, tendo construído sua vida virtual à sombra da do irmão. Mesmas contas, senhas e, é claro, identificação biométrica. Esta verdadeira existência nas trevas se revelaria muito útil quando iniciou a busca por Afonso. O primeiro passo foi puxar dissimuladamente um fio elétrico até o sótão, de forma a poder religar o equipamento do irmão. Isso seria essencial, já que sabia que a maior parte das navegadas de Afonso ocorriam na Deep e, portanto, os smartphones não ajudariam muito. Trabalhava na ausência do pai, roubando o tempo da preparação para o Enem. Às vezes se imaginava um prisioneiro, cavando um túnel na ausência do carcereiro para fugir da cela odiada. Em algumas semanas pouco descobriu. Na Deep nada de históricos, como era de se esperar, e dos sites usuais nada chamou a atenção. Um fiapo de pista foi a compra no cartão de uma passagem rodoviária Porto Alegre e São José do Norte. Não dava para saber a data da viagem, mas apenas da compra, uns poucos dias antes do desaparecimento do rapaz. Era pouco, mas era alguma coisa. Transportes rodoviários Estrela Solitária. Restaria descobrir o trajeto e, o mais difícil, a parada exata, não necessariamente a rodoviária do destino final. Pensando bem, dificilmente alguém da empresa lembraria do ocorrido numa viagem de um ano atrás, mas ele devia persistir. Ao verificar os trajetos, um nome surgiu, brilhando como uma vela que se acende na escuridão. Tavares. Sim, a pequena cidade fica a pouco mais de 100 quilômetros de São José, a última parada antes do fim do trecho comprado por seu irmão. O revelador, porém, era o fato de Tavares ser o berço e também o túmulo de sua falecida mãe, Amanda.
Afonso, presa da emoção do abandono do lar, talvez buscasse suas raízes, ou uma espécie de reencontro espiritual com a mãe que não chegara a conhecer. De qualquer forma, não havia outra pista a seguir. A lógica, ou pelo menos o que Alonso queria que assim o fosse, lhe sussurrava que aquilo tudo não podia ser coincidência. Nos dias seguintes, dissimulando o interesse, buscou extrair do pai o que pôde sobre a morte e o sepultamento de sua mãe. Aquele sempre fora um tabu em sua casa. Armando jamais quis tratar do assunto, guardando-o no armário empoeirado da alma como um esqueleto acusador. Pela primeira vez na vida, Alonso vislumbrou uma brecha na armadura de sisudez do pai. Chegou mesmo a perceber alguma emoção, contida a duras penas, na voz e no olhar cansado de Armando. Não conseguindo o velho homem responder às indagações do filho, levantou-se e buscou algo na gaveta da cristaleira. Voltou-se para Alonso e, sem encará-lo, depositou na mesa à frente do filho um livreto em mau estado. Ainda com o olhar preso ao chão, afastou-se em direção ao dormitório, como se caminhasse para o próprio túmulo. Aquela foi uma noite interminável para Alonso. As terríveis páginas do livrinho abriram uma ferida lancinante em sua alma. Delas escorria como sangue um relato cheio de ódio e revolta. Na loucura da dor, sua mãe lançava sobre o marido e os recém-nascidos a culpa pela morte que se aproximava. As últimas palavras que deixou, com toda a energia do desencarne, eram um verdadeiro testamento de vingança. Na manhã seguinte, ainda sob o efeito da noite em claro, o rapaz levantou-se, arrumou apressadamente sua mochila e rumou à cozinha. Em sua mente agitada, se perguntava se o irmão tivera acesso ao testemunho da mãe, pois tal fato daria um sentido à sua hipótese. Após engolir mecanicamente um gole de café solúvel e meia torrada, chamou um Uber e foi encontrá-lo em frente à casa. Uma chuva fina e fria veio de encontro a seu rosto, e Alonso partiu para a rodoviária sem se dar ao trabalho de fechar a porta da casa. O solavanco sincopado dos pneus na rodovia esburacada tivera o efeito de um berço a balançar. Junto com a sucessão de imagens cinzentas que se sucediam na janela do ônibus, como uma canção de ninar, acabaram por mergulhar Alonso num sono profundo. Neste, uma sequência de imagens terríveis se sucediam. A mãe, em meio a lençóis sujos e amafanhados, amaldiçoando a família nos estertores finais. A briga idiota, porém decisiva, de Afonso e Armando. Seu irmão a vagar sem rumo numa rua desconhecida, pisando ruidosamente numa camada de areia agitada pelo vento. Pequenas casas semi-soterradas pela areia. A porta do casarão decrépito a se abrir, revelando uma bocarra negra. A incongruente imagem de uma gravata vermelha sobre um criado mudo. Um porão escuro, salpicado de indistinguíveis objetos brancos. O estridente assobio do ônibus, aliado ao grito do motorista anunciando a chegada em Tavares, arrancou o rapaz das garras de seu pesadelo. Fronte molhada de suor, gozou a sensação agradável de se ver fora daquela agonia. Sob o olhar de reprovação do motorista e dos poucos outros passageiros, juntou a mochila que havia rolado o corredor afora e ganhou a rua. A tarde, prestes a se transformar em noite, apresentava-se sombria, fria e ventosa. A rodovia, uma interminável reta de asfalto, pouco mais apresentava naquele ponto do que a parada do ônibus. Solidão. O cinza onipresente torna indistintos os limites da estrada, mato e areia. Sentado dentro do abrigo, um velho que aparentava dormir, imóvel, incorporado à paisagem. A voz baixa sobressaltou Alonso, como se viesse do além. Boa tarde, Piá. Indo para Tavares? Quer dizer, na verdade não sei. Estou à procura de uma pessoa, mas não sei se está aqui ou não. É como procurar uma agulha num palheiro. Mas, por sorte, aqui o palheiro é bem pequeno. A cidade só tem um hotel. A tal pessoa chegou no ônibus de ontem? Aí é que está, eu não sei, mas deve ter chegado há mais ou menos há um ano atrás.
Bah, aí fica bem difícil, piá. O senhor vive aqui há muito tempo? Há mais tempo do que posso me lembrar. Talvez então se lembre dos Almeida, da Amanda. Claro, o pessoal do albergue da praia. Que eu saiba, Dona Amanda morreu tem tempo. Uns 15 anos ou mais. Foi enterrada aqui, vinda da capital. Descansa lá para as bandas do Lagamarzinho, onde nasceu. Sim, sou filho dela. Bah, um pouco tarde para pêsames, não é? Vai visitar o túmulo? Não é bem isso. Procuro por meu irmão. Ele veio para cá? Quando foi isso? Não me lembro de ninguém chegar aqui nas últimas semanas, muito menos a caminho daquele fim de mundo. Afonso saiu de casa no fim do ano passado e... Peraí, já me lembro. Um moleque como tu, igual na verdade. Gêmeos? Sim, não tenho certeza de nada. Só um palpite. Ele comprou uma passagem para São José, mas nada teria a fazer lá. Sim, sim. O gajo veio pra cá, exatamente como tu, e foi pro Lagamarzinho, sim, em busca do albergue. Eu mesmo indiquei o caminho. É por ali, ó, pela trilha de areia, na direção da lagoa. O povoado fica logo depois da pinguela por cima do alagado, quase na praia. Muito obrigado. Vou para lá então, antes que a noite caia de todo. Espera aí, ei, espera! Igualzinho ao irmão. E o que será que pensa que vai encontrar por lá? O povoado está abandonado há anos. Bem, cada doido com a sua mania. As palavras do velho ficaram sem resposta, mortas na parada de ônibus, já tomada pelas primeiras sombras da noite. O rapaz, pondo a mochila nas costas, apressou-se na direção da trilha indicada, lançando um obrigado na direção do velho, porém sem sequer voltar-se para olhar. Tinha pressa, só não sabia o que faria em seguida. O som triturante das botas esmagando a areia fina e compactada parecia quase natural em meio àquela desolação. Uma vegetação rasteira, enfesada e triste, varrida incessantemente pelo vento salgado do mar. O alarido ocasional das aves migratórias a fazer o contraponto do vento, pontuado pelo croc-croc da caminhada. Não era sem razão que as tentativas de ocupação humana naquele trecho da traiçoeira costa gaúcha tinham fracassado na maioria das vezes. Hoje restavam faróis, alguns ainda funcionando, e diversos assentamentos abandonados, semi-cobertos pela areia. Após várias horas da hipnótica caminhada pela trilha arenosa, Alonso chegou ao assentamento. O ruído surdo do mar transmitia paz e quietude, em contraste à sensação ameaçadora das construções abandonadas. O conjunto arquitetônico transmitia a incômoda impressão de um bando de enormes animais adormecidos sob o areal, imersos em trevas. No meio do conjunto, um brilho solitário, como um olho enorme, parecia oferecer-lhe a única opção possível. Afrontando a areia fina que atacava seu rosto, o rapaz aproximou-se da luz, um lampião a querosene que já vivera tempos melhores. A seu lado, balançando zangada, uma tabuleta. Albergue dos Solitários. O assentamento do Lagamarzinho não estava totalmente abandonado, afinal. A mão fria de Alonso não encontrou qualquer resistência da maçaneta. Entrou no albergue e dirigiu-se ao balcão da recepção, onde o esperava uma mulher, alta e magra, feições indistintas em meio à penumbra. A atmosfera interior podia ser considerada acolhedora, a despeito da umidade reinante e do cheiro indefinível, algo como flores secas ou coisa parecida. Sua primeira intenção foi indagar pela passagem do irmão por ali, mas não teve a chance para tanto. Boa noite, filho. Vai pousar, é claro. Sim, mas gostaria de... Temos todo o tempo do mundo para isso, mas antes deves descansar, comer algo. Daí então acertamos as contas. Não tenho fome. Preciso perguntar algo sobre meu irmão. Deve ter passado por aqui mais ou menos... Ninguém sai daqui há muito tempo, meu filho. Venha, vou levá-lo ao seu quarto. Se não quer comer, tanto melhor. Ao menos descanse para a próxima jornada. Vem, meu filho. A mulher saiu de trás do balcão e mergulhou através de uma cortina de contas de madeira.
As bolotas ficaram se entrechocando até se imobilizarem por completo. Alonso seguiu-a mecanicamente em busca de respostas. O pequeno corredor era fracamente iluminado por um lampião pendurado na extremidade oposta, delineando o perfil negro da mulher, de pé ao lado de uma porta já aberta. É aqui o seu lugar, meu filho. O jovem entrou no cômodo que aparentava não ser arrumado há tempos, sentando-se na cama. Mesmerizado como uma pomba a encarar uma serpente, observou a lenta aproximação da mulher através do reflexo no espelho pendurado na parede, que estendeu a mão em sua direção. Seu corpo amoleceu de prazer ao sentir seus cabelos acariciados pela garra. Nada podia contrastar mais com os gestos carinhosos do que a expressão quase irreal de ódio estampada na face da mulher. Na outra mão balançava uma gravata vermelha. O jipe freou estrepitosamente em frente à parada de ônibus no trevo de Tavares. Boa noite. Buenas. Em que posso ajudar? Preciso chegar no albergue dos Almeida. Não consigo nenhuma indicação. Mas, nem quando o povoado estava vivo ainda tinha tanta procura. Já é o terceiro vivente que quer ir lá. Será que tem um tesouro no Lagamarzinho e só eu que não sei? Bem, já que estás de 4x4, é só pegar a trilha ali ao lado da BR. Depois da pontezinha são só 5 minutos. Mas não tem onde ficar, ainda mais a esta hora. Só se pousar num albergue. A partir da pinguela, o automóvel podia seguir a direção indicada pela luzinha amarela, já perto da costa. O albergue na certa. Após uns 100 metros sobre a areia, o veículo deteve-se junto à porta da casa. No pórtico, uma mulher, de fisionomia bastante familiar ao motorista, ostentava um sorriso de triunfo nos lábios e uma gravata vermelha na mão. Pode entrar, Armando. Só falta você.